Hoje eu acordei com essa manchete que dizia: ricos precisam pagar mais imposto para a desigualdade cair, diz estudo da USP. Quando eu olhei isso, eu fiquei com aquela vontade de lançar um textão no Instagram para falar a respeito, porque eu fico um pouco incomodado com a falta de informação que as pessoas possuem quando o assunto é dinheiro. Então, se você concorda com essa manchete, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te falar 4 consequências dessa atitude que te afetariam diretamente e você provavelmente não sabe. E aí, tranquilo? Eu sou o Léo Pérez e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os motivos do porquê aumentar os impostos sobre os mais ricos talvez não seja a atitude mais inteligente. Mas antes eu vou te pedir para deixar seu gostei aí embaixo para ajudar a valorizar o trabalho em trazer esse conteúdo para cá e fazer com que ele seja entregue para mais pessoas. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembrando que é tudo de graça, não custa nada para você e pode me ajudar e ajudar outras pessoas. Então, se você me deu essa moral, meu muito obrigado e eu espero que um dia você me agradeça por isso também, mas agora vamos pro que interessa. Então, esse papo de aumentar os impostos sobre os mais ricos nunca morre nem nunca vai morrer. No momento que eu gravo esse vídeo, a gente ainda tá no meio de uma pandemia que tá presente aí já faz mais de 10 meses. E é claro que esse assunto ia voltar a ser discutido. Na verdade, já voltou a ser discutido um tempinho atrás, mas aí agora voltou a ser discutido de novo. Mas enfim, tudo que eu falar nesse vídeo leva em consideração uma situação econômica normal. Mas é óbvio que todos os problemas que eu disser seriam ainda piores num cenário econômico ruim e incerto, que é o caso de agora. E cara, eu nem vou entrar no mérito de questão moral. Porque, nunca será ético e justo aumentar o confisco apenas sobre uma parcela da sociedade. Imagina se fosse o contrário. Você não acharia justo, né? Na sua cabeça pode até fazer sentido, já que você deve pensar: ah, essa pessoa já tem dinheiro, não vai fazer nem cosquinha. Já em mim faria falta. Não pode acontecer uma coisa dessa de jeito nenhum, senão, meu Deus do céu. Como eu disse, pode existir um raciocínio lógico por trás, mas justo não é e nem nunca vai ser. Aceita isso. Mas, como eu falei, eu não vou entrar nesse mérito. Então, se você quiser, pode falar aí embaixo que eu tô errado, porque isso nem vai ser um dos fatos principais que eu vou falar no vídeo. Afinal, isso é um fato moral, não econômico. Mas agora sim, a primeira consequência de aumentar os impostos sobre os mais ricos que eu falarei é: isso afeta os mais pobres. Exatamente. Você pode não saber, mas é impossível isolar os custos de qualquer imposto. No caso dos impostos indiretos, que todas as pessoas pagam, é explícito. Mas isso também é válido sobre os impostos diretos, principalmente sobre a renda da pessoa. E eu vou te explicar o porquê. A maioria das pessoas pensam que cada indivíduo paga sozinho seus impostos diretos, o que não é totalmente verdade. Imagina se a alíquota do imposto de renda que incide sobre as rendas mais altas fosse elevada em 27%, elevando a alíquota máxima de 27,5% para 35%. Os trabalhadores de renda mais alta reagiriam a isso negociando um aumento salarial. Por se tratarem de pessoas que ganham bem, isso significa que elas são produtivas. Afinal, elas não ganhariam bem no setor privado caso não fossem. Logo, por se tratar de pessoas produtivas, elas possuem poder de barganha junto dos seus empregadores e vão arrumar algum jeito de negociar um aumento salarial para cobrir o aumento do confisco da sua renda pelo governo. Se essas pessoas conseguirem um aumento salarial de 10%, isso significa que praticamente metade da carga tributária foi repassada aos empregadores. Então, essa maior alíquota do imposto de renda reduziu os salários líquidos e esse aumento nos salários elevou os salários brutos. Então, no final das contas, esses tributos em questão vão depender do poder de barganha entre empregados e empregadores. O que importa é que os empregados de maior renda irão repassar uma parte, se não a maior parte, de qualquer aumento em seu imposto de renda para os seus empregadores. E a consequência disso é que os empregadores passarão a contratar menos empregados ou tentam contratar oferecendo salários bem menores, o que é difícil. E aí tentarão repassar esse aumento dos custos trabalhistas para os consumidores, na forma de preços maiores. E aí, meu amigo e minha amiga, esse aumento vai depender do poder de barganha entre o vendedor, os clientes e do nível de concorrência do mercado. Os empresários irão repassar esses maiores custos aos consumidores até um ponto em que possam elevar os preços sem sofrerem uma grande perda no volume de vendas. Dessa forma, os consumidores que continuarem comprando a estes preços maiores estarão pagando parte do aumento da carga tributária que supostamente deveria afetar apenas os mais ricos.
Consequentemente, a classe média e os pobres acabarão pagando parte daquele aumento do imposto de renda que visava atacar apenas os ricos, por causa do aumento dos preços dos bens e serviços. Qualquer aumento no imposto de renda da camada mais rica da população, seja o 1% mais rico ou os 5% mais ricos, irá acabar elevando os custos de toda a população. É possível contra-argumentar dizendo que o repasse para os preços desse aumento do imposto de renda seria muito pequeno. Talvez apenas uma pequena porcentagem da elevação do imposto de renda, que seria o qual foi repassado aos empregadores, seria repassado aos consumidores na forma de preços maiores. Só que se isso ocorrer, o efeito no longo prazo será ainda pior. Se os empregadores tiverem que arcar com uma elevação marginal dos custos trabalhistas sem uma correspondente elevação marginal de sua receita, suas margens de lucro diminuirão. Aí agora presta atenção aqui. Redução dos lucros significa menos investimentos. E menos investimentos inibem um maior crescimento econômico. Um menor crescimento econômico significa menores aumentos nos salários e na renda de toda a população. Os efeitos dos impostos sobre o crescimento econômico, portanto, são bem mais indiretos do que se imagina. Então, primeira conclusão. Ao menos alguma porcentagem dos impostos que foram aumentados sobre os ricos serão repassados aos consumidores. E isso prejudicará principalmente os mais pobres. Qualquer aumento de impostos sobre um determinado grupo acabará sendo compartilhado por todos. E não há nada que as autoridades estatais possam fazer em relação a isso. Os indivíduos de mais alta renda irão arcar com apenas uma fatia do aumento ocorrido em suas alíquotas. E esse detalhe importante quase nunca é reconhecido. E é dessa maneira que o imposto sobre um se transforma em um imposto sobre todos. Não há como isolar um aumento de imposto. A segunda consequência de aumentar os impostos sobre os mais ricos é que não existe dinheiro ocioso. Toda tributação diminui investimentos. Os mais ricos podem fazer 3 coisas com o dinheiro que eles ganham: consumir, investir ou doar para alguma caridade. Se ele doar, ele vai estar ajudando os mais necessitados. Se ele gastar em consumo, ele vai estar garantindo emprego e renda nos setores que o servem. E se ele investir, estará estimulando o crescimento econômico, gerando empregos. A verdade é que, ao contrário do que muitos pensam, o dinheiro dos ricos não fica parado dentro de uma gaveta. Em nosso sistema monetário e financeiro, todo o dinheiro está em algum depósito bancário. Não importa se o rico comprou ações, CDBs, LCs, LCIs, LCAs, investiu em fundos de investimento. Se você não sabe nada do que eu tô falando, tem vídeo no canal falando sobre tudo isso. Enfim, no final das contas, esse dinheiro foi depositado em uma conta bancária e será emprestado pelos bancos para financiar investimentos. Ao comprar um título privado, ele está diretamente financiando um investimento. Então, se a preocupação é dar um direcionamento útil ao dinheiro dos ricos, pode ficar tranquilo. Se o governo tributar esse dinheiro, fará apenas com que esse dinheiro que antes era doado ou direcionado para determinados setores, garantindo emprego e renda, ou investido em coisas produtivas, fará com que esse dinheiro seja direcionado para consumismo do governo, ficando na responsabilidade de pessoas que não necessariamente farão o que precisa ser feito. Aqui no nosso país, principalmente, onde tem muita questão de desvio de dinheiro e corrupção, infelizmente. Então isso, minha gente, seria uma simples e direta destruição de capital. Logo, impostos que recaem sobre os mais ricos são um grande obstáculo aos investimentos produtivos, à formação de capital e ao simples bem-estar de terceiros. É desse dinheiro que vem a poupança necessária para os investimentos produtivos. E aumentar os impostos sobre esse dinheiro será ainda mais prejudicial para os mais pobres no longo prazo, pois se trata de uma medida extremamente destrutiva para os investimentos e formação de capital, impedindo o consequente aumento de oferta de bens e serviços na economia, que é justamente o que beneficia os mais pobres. Dito isso, quero deixar o questionamento. Você acha que o patrão é mais rico ou mais pobre do que o funcionário? Se o governo aumentar o confisco do dinheiro dele, o emprego do funcionário ficará mais garantido ou menos garantido? As chances dele conquistar aumentos salariais aumentam ou diminuem? Pois é, meu amigo, tá entendendo? Um terceiro problema com o aumento de impostos sobre as rendas mais altas é que algumas pessoas irão simplesmente deixar de pagar esses impostos. Afinal, os ricos tendem a proteger o seu patrimônio. Mas como assim deixar de pagar? Que palhaçada é essa, rapaz? Gerard Depardieu. Não sei como é que pronuncia o nome desse cara. Ele abandonou a França para não ser obrigado a pagar a nova alíquota de 75% instituída pelo governo.
E 2 anos após anunciar essa alíquota, o governo francês se viu obrigado a revogá-la, porque o aumento de arrecadação não foi tão grande quanto eles esperavam, porque essa alíquota afetava apenas 1.000 pessoas e proporcionou somente 250 milhões de euros a mais na arrecadação. Nas décadas de 1960 e 1970, o parlamento britânico elevou os impostos incidentes sobre os britânicos mais ricos. A alíquota máxima do imposto de renda foi elevada para 83%. Para vocês terem uma noção, nossa alíquota máxima aqui é 27,5%. E aqui a gente já paga bastante imposto. E também elevaram os impostos sobre os ganhos de capital em 15%. Resultado, vou pegar aqui uma colinha. Ringo Starr e Roger Moore se mudaram para Mônaco. David Bowie se mudou para a Suíça. Os Rolling Stones começaram a perambular pelo mundo em busca de paraísos fiscais. Phil Collins, Michael Caine, Pink Floyd, Led Zeppelin, Freddie Mercury, Sting, Frederick Frost, sei lá como é que fala esse cara, e Sean Connery deixaram o Reino Unido, pelo menos temporariamente, como exilados fiscais. Somente o Principado de Mônaco abriga milhares de exilados fiscais britânicos. Nos Estados Unidos, vários americanos começaram a renunciar à cidadania americana a fim de evitar impostos. Então, cara, é comprovado empiricamente que as pessoas com os maiores potenciais de ganhos, ou seja, as mais produtivas e que geram mais valor, são também as mais propensas a se mudarem. Eu vou ler agora pra vocês o que o economista Thomas Sowell diz a respeito disso tudo. Porra, cara, queria muito estar com meu óculos aqui pra parecer que eu sou culto. Vai assim mesmo. No mundo real, só é possível confiscar a riqueza que já existe em um dado momento. Não é possível confiscar a riqueza futura, e é menos provável que essa riqueza futura seja produzida quando as pessoas se derem conta de que ela também será confiscada. Na indústria, no comércio e nos serviços, as pessoas também não são objetos inertes. Os industriais, por exemplo, e ao contrário dos agricultores, não estão amarrados ao solo de nenhum país. Os financistas são ainda menos amarrados à sua terra, especialmente hoje, quando vastas somas de dinheiro podem ser enviadas eletronicamente a um simples toque no computador, a qualquer parte do mundo. Aqueles que sabem que será o alvo preferencial dos futuros confiscos podem imaginar o que está por vir e, consequentemente, agir de acordo, normalmente enviando seu dinheiro para o exterior ou simplesmente saindo do país. E ele conclui: entre os ativos mais valiosos de qualquer país estão o conhecimento e as habilidades práticas e a experiência produtiva, aquilo que os economistas chamam de capital humano. Quando as pessoas bem-sucedidas e com grande capital humano deixam o país, haverá um estrago duradouro na economia desse país. As políticas confiscatórias de Fidel Castro fizeram com que vários cubanos bem-sucedidos fugissem para a Flórida, vários deles deixando grande parte da sua riqueza física para trás. Mesmo refugiados e completamente destituídos, eles cresceram e voltaram a prosperar na Flórida, tornando-se uma das comunidades mais ricas daquele estado. Já a riqueza que eles deixaram para trás em Cuba não impediu que as pessoas de lá se tornassem indigentes no governo de Fidel. A riqueza duradoura que os refugiados levaram consigo era o seu capital humano. A riqueza material que ficou para trás foi consumida e não foi replicada. Qualquer tentativa do governo de jogar o fardo tributário exclusivamente sobre os mais ricos fará apenas com que cada vez mais ricos deixem o país. E fará com que os mais pobres, que trabalhavam para esses mais ricos, fiquem desempregados. Um artista famoso, por exemplo, pode se mudar para onde ele quiser. Já a equipe contratada por ele para cuidar dos seus shows ou qualquer outra coisa do tipo, permanecem no país original e agora sem trabalho. Na mais branda das hipóteses, tais pessoas simplesmente passarão a mandar mais dinheiro para o exterior. Em nenhum país ocidental os ricos arcam exclusivamente com os impostos. Quem realmente fica com um grande fardo é a classe média. Não há em nenhuma sociedade um número grande o bastante de ricos que possam custear sozinhos os gigantescos gastos efetuados pelo Estado. E cara, é muita ingenuidade crer que as pessoas mais ricas irão simplesmente serem indiferentes nessa situação e aceitar pagar alíquotas mais caras. E o quarto problema com o aumento de impostos sobre os mais ricos é que os gastos do governo aumentam de acordo com a receita. Sempre que o governo eleva os impostos, ele eleva também seus gastos correntes. Os gastos do governo sempre sobem junto com o aumento das receitas. E isso já foi observado ao redor do mundo na prática. Veja só o gráfico do Brasil que eu vou deixar aí, que vou aproveitar e pegar uma colinha, em valores mensais nominais. O gráfico a seguir mostra, na linha azul, a evolução das receitas tributárias líquidas do governo, deduzida de incentivos fiscais, e, na linha vermelha, a evolução das despesas, onde nelas não incluem o pagamento de serviços da dívida, juros e amortizações. Atenção, como se trata de uma média móvel de 12 meses, o valor da coluna da esquerda se refere a valores mensais. Na prática, um valor de 100 milhões significa que, em um período de 12 meses, esse foi o valor médio arrecadado ou despendido pelo governo a cada mês. Para se ter uma ideia do valor anual, basta multiplicar o valor por 12 meses. Esse gráfico foi descontinuado em agosto de 2019 e a fonte é do próprio Banco Central.
Enfim, o gasto público sempre cresce de acordo com a receita, como mostra o gráfico aí. E não há nenhum motivo para crer que dessa vez vai ser diferente, nem que um aumento dos impostos sobre os mais ricos será efetivo e definitivo. Além disso, todo aumento de impostos se traduz, em sua maioria, em doações para políticos, burocratas e todo o inchado setor público, sem nenhum benefício líquido para o povo, que agora está com menos dinheiro no bolso. Resumidamente, o aumento de impostos afeta ainda mais o crescimento econômico e a criação de riqueza. E, como mostra a história, não há absolutamente nenhum motivo para acreditar que um aumento de impostos sobre os mais ricos será direcionado exclusivamente para o fim anunciado, qualquer que seja ele. Então, eu vou repetir. Não há, em nenhuma sociedade, um número grande o bastante de ricos que possam custear sozinhos os gigantescos gastos efetuados pelo Estado, além de ser ingenuidade acreditar que as pessoas mais ricas vão simplesmente ignorar tudo isso e aceitar pagar alíquotas mais altas sem fazer absolutamente nada, e também é impossível estruturar a carga tributária ou os gastos do governo de maneira neutra e isolada. A imposição de novos impostos altera preços e salários de forma imprevisível e difíceis de serem mensuradas. Tentativas de fazer os ricos pagarem mais irão apenas aumentar o fardo tributário mutuamente compartilhado por todos, por meio de uma maior tributação indireta e oculta. De resto, tentativas para resolver os problemas fiscais do governo por meio do aumento de impostos são fúteis. A carga tributária no Brasil não é baixa, os gastos que são altos demais. Tá bom, sabichão, e aí? E qual é a solução para isso tudo então? Cara, a única solução realista para o problema fiscal é obrigar o governo a cortar os próprios gastos, coisa que ele não vai fazer. O governo federal vem historicamente desperdiçando dinheiro em corrupção, em programas ineficientes que só servem para beneficiar determinados grupos de interesse e na boa vida de seus membros. Por que alguma classe social, qualquer classe social, deveria pagar mais impostos para que os funcionários do Estado e seus amigos continuem embolsando esse dinheiro? Hein? O desperdício de dinheiro público jamais deveria ser aceito por uma sociedade minimamente civilizada. E no Brasil, o desperdício já chegou a níveis extremos. E essas propostas sobre elevar impostos sobre os mais ricos é nada mais, nada menos do que uma proposta equivocada. Tem uma frase que eu gosto muito, que se encaixa muito bem nessa situação, que diz que para cada problema complexo existe uma solução simples, elegante e completamente errada. E agora eu quero saber de você que chegou até aqui. Comenta aí embaixo o que você acha sobre isso, mas coloca uma hashtag imposto nos ricos, para eu saber que você assistiu de fato até o final do vídeo. O link pro artigo ou matéria que eu usei para escrever esse roteiro, que na verdade eu me baseei completamente nele, além da minha opinião a respeito disso, né, porque os dois batiam completamente, mas o artigo era perfeito. Enfim, o link dele tá aí na descrição, caso vocês tenham interesse em ler. Lá vai falar exatamente tudo que eu falei aqui. E não se esquece de deixar seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou o Léo Pérez e esse é o canal Afortunado.